Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz de Deus permaneça em nossos corações, nos nossos lares e nas nossas vidas. Vamos passar a palavra do nosso querido irmão Cristiano, que vai fazer a leitura de uma mensagem com a página de abertura, que a gente possa fazer a prece inicial e começar o nosso estudo da noite. É com você, Cristiano. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. A paz de Jesus esteja em nossos lares e nossos corações. Nossa página de abertura do livro Pão Nosso, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a leitura é Pensamentos. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências retentoras encontram, de novo, análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se, de súbito, no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. É o que a gente sempre fala sobre o poder do pensamento, né? Tudo que a gente pensa, a gente cria aquela atmosfera. Então é importante nós termos os pensamentos e a prática das palavras de Jesus, porque com os bons pensamentos a gente cria uma atmosfera boa, né? A gente cria dentro da gente aquela atmosfera com um sentimento de bondade, de caridade, um sentimento de reconciliação. Então é importante, a cada pensamento ruim que nós tivermos, nós trocarmos por um pensamento bom. A cada pensamento para uma má atitude, a gente parar, refletir, pensar. É isso que fala da carta de Paulo aos Filipenses, né? E que a gente não é tão fácil mudar de um dia para o outro. A nossa capacidade de pensar e regenerar esse pensamento demanda sacrifício, demanda trabalho, demanda resiliência. Então isso nós temos que aprender a cada dia. Pensar é criar, e criar essa realidade aos poucos dentro da nossa mente e consequentemente para o nosso coração e posteriormente para as nossas atitudes para conosco e para com os nossos irmãos. Obrigado, na paz de Jesus. Obrigado. Obrigado. Obrigado, nosso irmão Cristiano, pela mensagem, pela leitura dessa página tão importante para nós iniciarmos o preparo
Vamos agora, então, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer a Deus por mais esse momento, por mais essa oportunidade, por esse dia que vencemos, com dificuldades ou não, mas chegamos à noite, chegamos ao final do dia, com a bênção e com as graças de Deus, e com a esperança e a certeza de que amanhã irá iniciar um novo dia com renovações das nossas esperanças, da nossa fé e da nossa confiança no amor e na misericórdia de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por estar conosco nessa reunião. Obrigado, Jesus, por ser o governador do nosso planeta. Obrigado, Jesus, por ser o médico dos médicos, nesse momento em que a enfermidade dominou o mundo. Temos a confiança na tua força, na tua capacidade, Mestre, de curar os enfermos. Obrigado, Germano, por estar conosco há tanto tempo. E obrigado à espiritualidade amiga, que se dedica de forma incansável em amparar e socorrer a todos nós, encarnados e desencarnados. E assim, Pai, o nosso agradecimento por essa oportunidade, por esse momento, pedimos a Tua permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite, pedindo a espiritualidade que ampare e ilumine em Tua a nossa querida irmã Rosa, que fará uso da palavra para que ela possa, inspirada pelos benfeitores, trazer a cada um de nós aquilo que precisamos nesse dia e nessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. Graças a Deus. Prefiro ficar em pé. Deixa eu botar a cadeira para trás. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Mais uma vez estamos aqui reunidos para estudarmos o Evangelho de Jesus. Nesta noite, eu separei aqui para nós falarmos um pouquinho do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. E vamos falar dos itens 5, 6 e 7, que fala sobre o ponto de vista. Bom, antes eu gostaria de colocar algumas situações, né, que estamos vivendo em relação ao estudo que estamos fazendo na nossa casa. Nós encontramos um meio de estarmos aí, na casa de cada irmão que quer continuar o seu estudo e quer continuar, né, o seu melhoramento espiritual. Então, as casas estão fechadas só fisicamente, mas estão abertas de diversas maneiras, e essa aqui é uma delas, né, em que estamos chegando na casa das pessoas através desse estudo. Lembramos também que esse estudo é colocado no Facebook, na página do SEAB. Então, quem não faz parte do grupo, né, nós temos um grupo que são os Amigos do Aprendizes. Então, quem não faz parte desse grupo, né, não recebe pelo grupo, mas pode ver a palestra pelo Facebook e acho que pelo Instagram também. E vocês podem espalhar à vontade, como eu tenho certeza que muita gente faz. Eu mesmo sou uma, né, que já tem até aquele grupo de transmissão, então já passo para aquele grupinho que gosta muito de ouvir, né, a nossa palestra. E aí nós vamos fazer uma colocação. Nesse grupo que nós temos, de Amigos do Aprendizes, muitas pessoas chegam aqui na nossa casa, a gente está sempre aqui no sábado de manhã para resolver sempre alguma coisa, receber doação e atender às vezes uma pessoa que chega. E aí a gente foi sentindo a necessidade dessas pessoas de conhecerem a doutrina. E aí eles estão sendo colocados no grupo. E é bom que a gente coloque o seguinte,
muitos do grupo são realmente espíritas, são frequentadores do Aprendizes, né? E outros são simpatizantes da doutrina espírita. Então lá no grupo, né, a gente às vezes coloca alguma coisa até que foge um pouco a doutrina, não a Deus, mas foge um pouco da doutrina espírita, mas são amigos do Aprendizes que colocam os seus pontos de vista, como hoje a gente vai ver aqui, né? Vamos falar em relação ao ponto de vista. Então assim, mas quando nós fazemos a palestra, a responsabilidade é grande, porque temos que falar na doutrina espírita. Somos espíritas, estamos aqui e vamos falar de acordo com os livros que Kardec deixou para a gente, tudo codificado. Então a doutrina, né, não é kardecista, nós não somos espíritas kardecistas, embora a gente às vezes seja obrigado a falar para poder fazer a distinção. Não que a gente tenha nada contra outros espíritas, mas aqui, né, a prática é diferente de um outro centro espírita, né? Mas nós não somos espíritas kardecistas, porque a doutrina não é de Kardec, é dos espíritos. Então, nós somos espíritas cristãos, porque seguimos Jesus, né? Há uma interpretação de que a gente não segue Jesus. Não, ele é o nosso guia e modelo. Então, seguimos Jesus. E, baseado em Jesus, né, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando a gente fala no capítulo 2, meu reino não é deste mundo, o anterior era: não vim destruir a lei. Quando Jesus fala que não veio destruir a lei, a intenção dele não era apagar o que estava antes de quando antes dele. Pelo contrário. Por quê? No capítulo eu não vim destruir a lei, existem as 3 revelações, que é a de Moisés, a do Cristo e a do Espiritismo, né? Moisés, ele vem trazer a lei de Deus, a lei civil e disciplinar, para os homens daquela época, da época de Moisés. O Cristo veio cumpri-la, mas veio dar-lhe o verdadeiro sentido, adaptado ao grau de adiantamento dos homens. E o Espiritismo é a ciência que vem trazer aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Então, quando Jesus, ele não cancela as leis de Moisés. Moisés teve que ser rigoroso, porque naquela época era barbárie. Então, ele precisava ser punitivo para poder conseguir segurar as rédeas daquele povo. Quando Jesus vem, ele já diz: poxa, vocês já aprenderam um pouquinho, então a gente pode eliminar algumas coisas, mas o princípio básico de Jesus é o amor ao próximo, o amor a Deus e o amor ao próximo. Porque quando a gente ama o nosso próximo, a gente não vai matar, a gente não vai roubar, nada disso, coisa que ainda fazemos. Mas alguns espíritos, que é bom que a gente separe bem isso, porque muitos de nós já avançamos, já nos tornamos espíritos melhores, mas ainda existem irmãozinhos que estão ainda nessa sintonia. Então temos que compreender, temos que ajudar esse irmão, porque nós já fizemos tudo isso também. Já fizemos essas barbáries. E agora a gente já tem um outro pensar, um outro olhar. Então, quando a gente fala que somos espíritas, é importante que a gente coloque o seguinte: naquilo que a doutrina prega, naquilo que a doutrina acredita. E uma das coisas, né, que a doutrina acredita é que somos espíritos imortais. Antes, esqueci de falar primeiro que amar a Deus, né? Porque nós não podemos contestar a Deus. A gente não sabe o que é Deus, quem é Deus, não importa. A gente tem a certeza de que existe alguma coisa acima de nós. O que o homem não consegue fazer, alguém fez. E esse é a origem de Deus.
Então, né, quando Kardec pergunta aos espíritos o que é Deus. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E a gente nem consegue entender. Os espíritos disseram para a gente que não adianta nem explicar, porque a gente não consegue entender, né? Mas a gente consegue sentir a presença de Deus em tudo. Quem olha para a natureza, quem olha para uma criança que acaba de nascer, enfim, a gente vê Deus em tudo isso, né? A gente sabe da sua força e a gente sabe que tudo provém dele, né? Então tudo que nós conseguimos é por permissão dele. Inclusive, né, ele permitiu que Jesus viesse à Terra para salvar o nosso planeta, para nos dar o exemplo. Então, o que é importante, né, na nossa doutrina? Acreditar em Deus, acreditar que somos espíritos imortais, porque fomos criados simples e ignorantes e chegaremos à perfeição. Essa perfeição de Jesus, Jesus falou isso pra gente. Vós sois deuses, fareis igual a mim ou muito mais. Mas ainda precisamos de escalas até chegar a esse ponto. Precisamos de quê? Aí vem aqui acreditamos na pluralidade das existências. Então, acreditamos que existem várias vidas. O espírito é o mesmo, o corpo morre. Quando precisamos retornar, retornamos num outro corpo. O espírito é o mesmo. Mas voltaremos quantas vezes forem necessárias para que, né, a gente atinja essa perfeição. E acreditamos também na pluralidade dos mundos habitados, quer dizer, não existe só esse planeta Terra. Nós somos tão pequenininhos, né, e tão orgulhosos, achando que só tem a gente? Claro que não tem só a gente. Se a gente olha para o universo, a gente vai estudar aí, né, o universo, a gente sabe que ele é maravilhoso, que existem outros planetas, que existe muita coisa por aí, que a gente até nem domina tudo, né? Então Deus não faria igual assim, uma vez eu ouvi essa explicação, né? Você faz uma casa com 10 quartos, para os quartos ficarem fechados, então Deus não iria criar esse universo todo só para ter o planeta Terra, só para ter vida aqui, né? Então realmente existe outros mundos habitados. E a gente já aprendeu isso na literatura espírita. Existem mundos inferiores ao nosso e mundos muito superiores, que é esse que a gente está querendo ir, né? Para os mundos melhores do que esse, ou que a gente consiga melhorar esse que a gente está aqui, para a gente viver um pouquinho melhor, né? Então, esses itens são importantes. E outra coisa também, cremos na comunicabilidade entre os vivos e os mortos, os encarnados e os desencarnados. Porque a gente já aprendeu isso. A gente se comunica através da mediunidade. Então é ela que faz com que a gente escute o que os espíritos trazem para nós de informações. Foi assim que Kardec codificou toda a doutrina espírita, que está naquela base do que a gente chama de Pentateuco, que são aqueles 5 livros, né, importantes da nossa doutrina. Então, a gente se comunica, às vezes, diretamente, né, pelo pensamento, ou às vezes o espírito se comunica através de um médium, de maneira psicofônica, ele fala, né, ou um médium escreve, e tem aquelas maneiras muito sutis que a gente nem percebe, é um pensamento que vem, é um sonho. Então, tem essa troca, né, entre os vivos e os mortos, encarnados e desencarnados. Então, outra coisa que também nós temos que lembrar é do esquecimento temporário das vidas passadas. Porque se eu fui, né, um criminoso na outra vida, né, eu venho resgatar essa situação. E aí, às vezes, eu venho com aquele que eu matei na minha família. Às vezes vem de uma forma, vem doente para eu tomar conta, que é uma forma de eu resgatar aquilo que eu fiz de errado com ele. Já pensou se eu lembrasse disso? Olhasse para aquele filho, para aquela esposa, que ele me matou ou que eu matei? A gente não conseguiria viver. Então, isso é o que a gente chama de véu do esquecimento. Às vezes a gente tem flechas em sonhos, em alguma coisa assim, né, que a gente imagina, mas, felizmente,
né, pela misericórdia divina, a gente esquece. E a gente consegue seguir a nossa trajetória. A nossa lei é de evolução, né? Tem lá no Livro dos Espíritos aquelas leis, e uma das mais importantes é a lei do progresso. A gente não segura a lei do progresso, não. Ela acontece, às vezes de forma lenta, às vezes estaciona, mas todos nós atingiremos a perfeição. E a doutrina, ela não impõe nada para ninguém. Ela é a que a gente chama de fé raciocinada. Então, tudo que a gente fala, a gente tenta explicar. E tem que ser entendido, não decorado, maquinalmente, como às vezes a gente vê, né? Uma pessoa que sabe a Bíblia de cor, mas se você for conversar sobre determinados assuntos, ela não vai saber interpretar aquilo que ela sabe de cor. Na nossa doutrina a gente não precisa saber muito, mas a gente precisa saber o que é importante. E o que é importante são essas leis divinas que temos que seguir. E a lei do amor, que é uma lei que essa foi que Jesus nos recomendou, né? E se a seguirmos, com certeza nós conseguiremos ir até o fim de uma encarnação com progresso. Porque às vezes, se a gente não executar essa lei de amor, a gente vai perder tempo. E tem muita gente perdendo tempo aí com as encarnações, né? Aí a gente diz assim, mas o mundo está muito ruim, é muita maldade, tem muita gente. Isso é problema do espírito. Eu tenho que olhar para mim, eu tenho que correr atrás do meu progresso, né? Ajudando aqueles que eu me relaciono, ajudando aqueles a quem eu posso, mas eu não posso botar na cabeça de ninguém, abrir e botar, você tem que ser bom, você tem que mostrar a ele que ele deve ser bom, porque a doutrina ela não condena nada, ela não diz não pode, ela diz não deve, e ela diz o porquê que não deve, porque aquele que estiver infringindo as leis de Deus vai sofrer as consequências deste ato. Então é isso que a gente mostra na doutrina espírita. Bom, aí vamos, daqui a pouco eu não falo nem no capítulo, que a gente tem, eu fiz essa colocação, porque como tem muita gente nova no grupo, né, então é importante que a gente coloque isso, que a gente explique isso, é isso que eu quero, essa doutrina me agrada, essa doutrina me explica, é isso que eu quero seguir. Então é importante que a gente coloque isso, e é importante que a gente se posicione como espírita, porque às vezes a gente tem vergonha de dizer que é espírita. Eu já tive vergonha de dizer que era espírita. Quando eu comecei, que eu não sabia como era, vinha de família católica, e eu ficava na dúvida, né? Eu dizia assim, meu Deus, o que eu sou? Né? Mas quando você realmente toma conhecimento da doutrina e é aquilo que você realmente acredita, porque você acha que aquilo é o correto, então a gente tem que ter orgulho de dizer, eu sou espírita. Eu sigo o que os espíritos passam pra gente. E eles só passam amor. Agora, é claro que tem espírito que não é bom. Então a gente tem que saber fazer a distinção do certo e do errado. Porque sempre a gente vai ter aqui, buzinando num ouvido de cá, os bons que vão trazer pensamentos bons, e vão ter aqueles aqui. Vai depender de nós, do nosso livre-arbítrio. Nós é que vamos escolher o caminho, a direção que a gente quer tomar. Sabendo que, se eu fizer o bem, eu vou receber aquilo de retorno. Ah, mas nessa vida, olha só, eu vou morrer pobre. Vai, se você nasceu para morrer pobre, você vai morrer pobre. Porque você escolheu essa encarnação assim. Mas você vai ser consciente e com certeza em todas as dificuldades da sua vida você vai ter alguém para lhe ajudar, ou alguma coisa que vai aparecer para ajudar. Mas aquilo está dentro do seu caminho. Se for para você prosperar, você vai prosperar. Então aquilo que eu nasci para fazer nessa encarnação, isso tudo é programado. Não é nada feito de qualquer maneira, não. É tudo programado, o espírito aceita, o espírito concorda, a não ser aqueles espíritos, né, que são, né, terríveis, que não querem nada, então às vezes é compulsório. Vai-te embora para poder ver se você melhora, aí dá aquele choque,
né, de realidade para ele, né, é uma oportunidade. E se ele perder essa oportunidade, ele vai fazer o quê? Volta para mundos, e às vezes mundos primitivos, que é o que com certeza vai acontecer com muita gente aí nessa onda aí que a gente está vendo, né? Que com certeza não vão ter mais oportunidade de reencarnar aqui na Terra, não. Vão ter que procurar espíritos, igual lá aquele livro que a gente já estudou, que é o Exilados de Capela, né? Claro que eles vão levar o que eles conseguiram de progresso intelectual, mas o moral está lá embaixo, porque a gente tem que caminhar junto, progresso intelectual, né, e o progresso moral. Então, às vezes você é doutor, né, doutor das leis, né, mas não segue o Cristo, até como o próprio Paulo, né? Então você vê pessoas aí muito cultas, até às vezes cientistas, né, mas a moral está lá embaixo. A gente está vendo isso aí nos noticiários, e agora, felizmente, né, a gente tem uma mídia aí, claro que a gente filtra, né, mas uma mídia que mostra, que vai lá, que investiga, repórter investigativo vai lá, ele fuça e ele mostra pra gente. E aí e as máscaras caem, né? Não é essa aqui que a gente tem que usar todo dia, não, mas é a do caráter. Então isso é muito bom, porque está tudo sendo mostrado, porque isso não é correto. Então temos que caminhar juntos, intelectualmente e moralmente. E tem muita gente aí que não está fazendo o dever de casa, não. Então, quando a gente fala nesse capítulo, esse capítulo é até um capítulo pequeno, né? Ele fala na vida futura. E aí, ele diz assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre a qual encaram eles na vida terrena. Então, por tudo isso que eu falei aqui antes, é importante para a gente entender esse ponto de vista. Porque se eu acredito, né, que sou um espírito imortal, que eu vou ter várias encarnações, então, o que eu fizer nesta vai ter consequência na próxima. Então, o meu ponto de vista futuro, qual é? Não, eu tenho que melhorar o máximo que eu puder para que numa próxima encarnação eu volte melhor. E aí eu consiga ir eliminando os meus defeitos e vou acrescentando as minhas virtudes. Mas se eu não acredito, né, em nada, né, se morreu, acabou, eu vou me preocupar em ser melhor? Eu vou me preocupar em crescer moralmente? Em ser perfeito? Em fazer o bem? Existem as religiões para domar as pessoas. Então, você não pode fazer isso, porque senão você vai para o inferno. Ou então você vai ficar, não sei o que cada religião diz, né? Mas vamos pegar essa que a gente conhece mais, né? Ah, você vai para o inferno porque você fez coisas horríveis, acabou. Mas a gente já aprendeu aqui, Kardec já mostrou para nós, essa noção de céu e inferno é relativa, né? Ele está dentro de nós, o céu e o inferno. Nós é que criamos esses dois momentos na nossa vida, mas as pessoas criaram lugares. Então se você for ruim, você vai para lá. Então você não faz porque você tem medo de ir para o inferno. Você não faz porque o teu irmão não merece aquilo, porque não é certo roubar, não é certo adulterar, não é certo passar a perna no outro. A gente não faz, muitas pessoas não fazem por isso, fazem porque tem medo do inferno, tem medo do lugar para onde vão, tem medo de não serem chamados, que são aqueles os escolhidos, né? Então, nós devemos não fazer a coisa errada, porque a gente sabe que aquilo não é certo. E a gente sabe que é imperfeito e que tem horas que a gente não consegue controlar esses nossos instintos ainda. Estamos no mundo de provas e expiações ainda, caminhando para o mundo de regeneração, mas ainda estamos nesse mundo.
E às vezes a gente não consegue, às vezes eu sei, Paulo já dizia isso, né? Eu faço o que eu não quero e o que eu quero eu ainda não faço. A gente sabe que não tinha que fazer aquilo, né? Mas às vezes a gente, quando se vê, já fez. Ai, meu Deus, eu sei. Mas aí a gente já tem a consciência de que não deveria ter feito. Então, então a gente já vai se preocupar em não errar de novo, né? A gente já vai ter mais cuidado, porque a gente sabe que tudo que a gente fizer de ruim, isso volta para a gente. É a lei do retorno, é a lei de causa e efeito. É isso aí, a ciência explica. Porque a doutrina é baseada, né, nesse tripé: filosofia, ciência e religião. Filosofia é a minha maneira de pensar, a religião, Deus, e a ciência para comprovar, inclusive, os fenômenos que estão sendo comprovados. Tem até o Instituto de Medicina Espírita já. Então, não é assim, não estamos inventando. Os espíritos passaram tudo isso para nós. Quando a gente lê, quando a gente vê o filme, né, quem viu o filme lá de Kardec, né, tá tudo lá. Está tudo lá, o que os espíritos falaram realmente era verdadeiro. São situações, tem pessoas que, médiuns, né, que trazem para a gente determinadas informações, você vai ver, aquilo bate direitinho. Ah, fulano não sabia, fulano não conhecia. Chico, então, foi o nosso maior estimulador da doutrina, porque através dele nós vimos tanta coisa, aquelas cartas para as mãezinhas, né, que ele psicografava, né? Teve até o filme lá do cara que era ateu, né? Ele era... Mas aí não debochava dele no programa. Isso. Era diretor do programa, ficava rindo dele lá. Mas na hora da carta apareceu lá uma forma que eles se tratavam que ninguém sabia. Então como é que Chico ia inventar aquilo? Foi o caso também, acho que dos repórteres do Cruzeiro, né? Que o cara fez. Aí ele, tá vendo? Enganamos o bobo do Chico. Quando o cara chegou lá na... Foi ler a dedicação, estava o nome de cada um em cada um dos Exatamente, livros. O nome verdadeiro, eles se apresentaram com o nome falso para enganar o Chico. Isso. E aí quando um deles leu, avisou, cara, abre tu aí, vê a tua dedicação. Ele escreveu o nome certo, o nome deles de verdadeiro. Então, como tudo isso, né? Não é? Então tudo isso aí vem comprovar, né, tudo isso que a gente falou. A gente não sai por aí pregando, a gente não sai por aí forçando ninguém a ser espírita. Eu acho até que as pessoas dizem assim, puxa, mas espírita nem fala nada. Aparece às vezes na televisão, é o umbandista, é o pastor, é o rabino, eu não sei o quê, não aparece nenhum espírita falando, mas não precisa. A gente não precisa disso, porque a gente não faz questão de termos quantidade de espíritas, a gente faz questão de ter qualidade de espíritas, e isso que é importante. E às vezes a pessoa não se diz espírita porque tem medo de dizer, por causa ainda da sua imperfeição, né? Mas a gente é imperfeito, é espírito, mas a gente é imperfeito, a gente não é perfeito não. Nós estamos aqui, não somos donos da verdade não, nós estamos aqui tentando passar aquilo que a gente já aprender um pouquinho, porque somos ainda aprendizes. Esse nome da casa é o melhor que não podia ser, porque somos ainda aprendizes. Estamos no jardim de infância da doutrina, porque a gente não tem o conhecimento total não, gente. Não é vergonha nenhuma dizer isso, porque a gente também não tem o conhecimento total de tudo. Então a gente vai vendo, a gente vai aprendendo, a gente vai olhando por outro ângulo, daqui a um tempo a gente lê aquilo de novo, a gente já tem uma nova visão, mais amadurecida, mais entendida. Então quando a gente aqui fala nesse ponto de vista, é a maneira como a gente encara as situações. Se nós somos espíritas, nós vamos encarar a vida futura com mais responsabilidade, porque a gente sabe que tudo que a gente fizer hoje, nós com certeza vamos ter cobrança lá no final. Quando a gente retornar lá para a parte espiritual, vão perguntar para a gente, e aí, o que tu fizeste?
Não precisa nem falar, porque está na nossa consciência. Aí é projetado ali. Então não tem como esconder. Os erros não tem como esconder. Agora, se a gente tentou fazer certo e não conseguiu, não, meu irmão, pô, você tentou, eu sei que foi difícil, mas vamos tentar mais um pouquinho, vamos numa próxima encarnação encontrar uma maneira de você poder melhorar esse aspecto aí que você ainda não domina, né? E a gente tem uma luta constante, é uma luta constante que nós temos conosco, porque a gente não tem que ficar apontando para o outro e querer que o outro seja perfeito, querer que o outro faça aquilo que deve ser. Em primeiro lugar, a gente tem que nós mesmos fazermos o que é certo, porque quando eu me torno um espírito melhor, ele se torna um espírito melhor, pronto, a gente já melhora o mundo. Agora eu quero melhorar todo mundo e eu continuo fazendo um monte de coisa errada. Então, aí a gente não vai conseguir. Eu vou querer mudar. Não tem tem muitas historinhas, né? Ele queria mudar o mundo, aí viu que não conseguia. Vou mudar o país, aí não conseguia. Vou mudar o estado, o município. Depois ele viu, não, deixa eu mudar a mim mesmo. Que aí, se cada um tentar mudar a si próprio, né, a gente já vai conseguir consertar o mundo. Então, esse ponto de vista que o capítulo fala para a gente, né, ele diz também assim: pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Então, é fácil, é cômodo, né? Então, não, eu não acredito em nada, eu vou fazer tudo aqui. Aí eu enfio o pé na jaca, né? Então, vamos embora. Então, eu passo por cima dos valores, eu faço tudo que me interessa, sem me importar se eu estou prejudicando o outro, né? A gente viu aí, essa pandemia aconteceu, não caiu de paraquedas, não. Com certeza não. Porque se Deus programou esse mundo perfeito, maravilhoso, Ele não ia permitir que isso tudo acontecesse se não fosse para a gente aprender alguma coisa, né? E para a gente rever os nossos valores, inclusive esses valores familiares, porque a gente estava muito, e aí a doutrina o antagonismo, a briga da doutrina é com o materialismo, porque quando você dá importância maior aos bens materiais, você esquece de se melhorar espiritualmente. Então esse aqui, que não acredita em nada, que não acredita na vida futura, que não sabe, acredita que não vai ter consequência nenhuma, ele não vai se preocupar em ser bom, vai se preocupar em ser bom que nada, ele vai querer levar vantagem em tudo, como a gente vê. E como muita gente levou vantagem aí na pandemia. Tá faltando? Então aí tem pouco? Aí agora que eu vou botar o preço lá em cima, porque eu sei que vão pagar qualquer coisa. Então, a gente e não conseguiam ainda reduzir isso. O preço aumentou, já não está quase normal, eles não dizem que está quase normal, mas continua tudo caro. Continua as dificuldades. Antes é porque estava todo mundo dentro de casa, que não saía, que não sei o quê. E agora que está todo mundo saindo já? E por que os preços continuam assim? Não tem explicação não, é só a ganância mesmo, é o lucro. Eu quero ter lucro. Então, se eu quero ter lucro, né, eu vou passando por cima. Mas se eu sei que aquilo não é certo, eu não preciso nem temer uma vida futura. Se eu sei que isso não é certo, eu não faço, porque a minha consciência me diz que eu não devo fazer. Não precisa ninguém impor penitências para que eu não faça aquilo que eu já sei que é errado. Se é errado, eu não tenho que fazer. Mas eu sou boba, chamam até a gente de bobo, né? Quando você faz uma coisa certa e o outro está fazendo a coisa errada. Você está lá na fila, né? Vai furar a fila, né? Chega ali, sempre tem um, tem outro, vai se encostando. É certo? Não é certo. Se eu sei que não é certo, por que eu vou fazer? Né? Eu acho, sempre fui assim. Tu é boba? Fulana, quer que eu pague? Não, deixa, eu tô aqui na fila. Vou respeitar, caramba. Porque se eu der para aquela pessoa que está lá na frente, agora não, que o banco nem está funcionando direito, não tem nem caixa, agora é tudo eletrônico, né? Mas, poxa, eu estou passando à frente de alguém, né? E você vê que as pessoas não respeitam nem as prioridades, né? Você vê assim, de repente,
não sabia. Entra na fila do idoso, fazem. Aí acha que isso vai ficar impune? Não vai ficar não, gente. Eles pensam que vão, mas não vão. Mas a doutrina explica isso tudo pra gente. Isso tudo vai ficando registrado na nossa consciência. Tanto as coisas ruins e as coisas boas. São elas que vão contrabalançar as coisas erradas que a gente ainda faz. Porque nós fazemos. Então, um gesto de amor cobre uma multidão de pecados. Então, se a gente consegue já fazer alguma coisa boa, poxa, já vou eliminar algumas coisas ruins que eu faço. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra. E aí torna-se igual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. É o egoísta, né? Porque ele quer aproveitar a vida, né? Mesmo que essa vida seja... ele não sabe muito bem o que é, eu não tenho lá muita certeza, enfim. Então, vamos aproveitar o presente, porque o presente é o que eu conheço. Mas aí a doutrina vem e traz isso para nós. Aí por isso que a gente às vezes não tem a quantidade de pessoas que às vezes a gente vê em demais religiões, porque lá se promete tudo, se promete a cura, se promete a riqueza, o perdão, se promete tudo. Claro que Deus nos perdoa, sim, mas se nós fizemos alguma coisa de errado, nós temos que reparar esse nosso erro. Não é assim, eu faço errado e ficou por isso mesmo, é só pedir desculpa? Não, eu tenho que reparar o meu erro. E isso a doutrina mostra pra gente. E aí as pessoas não gostam de ouvir. É por isso que às vezes a pessoa vem, assiste e vai embora, porque não quer ter responsabilidade. Tá? Então, é bom que a gente coloque, né, esses aspectos aqui. Deixa eu ver se eu consegui. Duas coisas aí, né, Rosa? A gente aprende. Primeiro que a gente aprende por Jesus, na porta larga, né? Sim. Todo mundo quer, se eu posso entrar no céu com essa facilidade toda, o que eu vou fazer aqui que o cara bota um peso nas minhas costas? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Você tem liberdade de fazer o que quiser. Agora, as consequências daquilo que você faz de errado, você vai receber ela de volta. Aí, não, eu vou para lá porque lá é fácil, a porta lá é aberta, é larga, não tem dificuldade de passar. Sim, mas daí, como o nosso irmão Cristiano falou na palestra passada, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, porque todos nós aprendemos, estudamos aquilo que é a natureza. São os espíritos encarnados e desencarnados. Então aí, com o nome pode ser, cada um dá o seu nome, no futuro cada um pode dar um nome, mas o fato é, nós vamos voltar para casa, para a parte espiritual, e hoje estamos aqui de visitantes num planeta como encarnado num corpo físico. Então essa é a realidade daí, a ideia de ser o futuro de todas as religiões. Isso, com certeza. Porque Deus, Ele não condena que a gente aproveite as coisas da terra, não. Ele condena o abuso do uso das coisas da terra, em determinadas coisas, em detrimento da alma. Porque eu passo por cima do meu escrúpulo, eu passo por cima da minha moral. O que a gente vê aí de coisas que estão respondendo aí, só estão enrolando. O cara tem uma pandemia, recebe uma verba para poder montar um hospital para curar as pessoas, para as pessoas não morrerem, e pega o dinheiro e bota no bolso. Aí, gente, não tem jeito. Aí ele vai, conseguiu se livrar, tá solto, o outro tá solto, um tá preso, sei lá, nem sei. Aí vem as ordens, as determinações lá do Supremo, aí tá. E aí a gente diz assim, poxa, não compensa, o crime não compensa. O outro lá roubou, fez isso, fez aquilo, vai ser perdoado. Na terra, mas lá em cima, ai meu Deus do céu, imagina o que esses espíritos vão passar. Tenham a certeza disso. E é isso que a doutrina realmente mostra pra gente. Então, nesse capítulo, quando Jesus fala que o meu reino é desse mundo, a origem dessa frase é quando Pilatos interpela Jesus,
né? E ele é levado lá pelos próprios deles, né? Não os discípulos, mas os judeus. E aí Pilatos não vê muita coisa. O que esse homem fez? Não matou, não viu roubar, né? E ele não quer nem condenar, porque ele não vê realmente alguma coisa errada em Jesus, mas ele é pressionado, né? E aí ele pressiona Jesus e pergunta. E aí ele diz: tu és rei, né? Ele fala: meu reino não é deste mundo. Porque o reino de Jesus não é esse mundo terrestre, não é esse nosso aqui, não. O mundo de Jesus é um mundo da perfeição, é um mundo do amor, é um mundo que já venceu todas essas imperfeições. Então ele responde a Pilatos, mas Pilatos não entende muito, porque Pilatos está focado nas coisas da terra. E aí Jesus também não se preocupa muito em tentar explicar, não, porque não adianta, que ele não vai entender. Então muita gente não vai entender a doutrina espírita, não. Então muita gente vai nos condenar, muita gente vai procurar outras coisas achando que aqui não serve. Mas quando nós já conhecemos e entendemos isso, é uma lei justa, é uma lei de justiça. Você fez coisas boas, você vai receber coisas boas. Você fez coisas erradas, você vai ter que reparar essas coisas erradas que você fez, porque elas vão vir como consequência dos seus atos. Aí você vai dizer assim: mas morreu, e ainda morreu rico. Mas nós não morremos, o que morre é o corpo. O espírito é imortal. Então ele vai vir, se ele abusou da sua riqueza, com certeza numa próxima ele vai vir paupérrimo, para que ele possa entender aquilo que ele deixou de fazer, né? Ele foi cruel com o empregado, ele não pagou o salário justo ao empregado, ele não ofereceu as condições mínimas necessárias de trabalho, né? Então, a gente pensa que isso vai ficar para trás, não vai ficar não, porque nós vamos receber tudo isso de volta. Aí, Rosa, nós vemos aí irmãos nossos. Concluindo o estudo dessa noite, vamos pensar nesse reino de Jesus, esse reino de amor, esse reino de paz, esse reino de caridade, e vamos tentar, né, ouvindo tudo que a gente ouviu hoje, refletir sobre as nossas atitudes, sobre a nossa conduta, sobre a nossa doutrina e no que ela pode nos fazer espíritos melhores. Que a noite tenha sido proveitosa e que a gente possa, né, cada vez mais nos tornarmos espíritos melhores. Obrigada por me ouvirem e até uma próxima. Que Jesus abençoe a todos vocês. Bom, meus irmãos, vamos agora elevar nosso pensamento a Deus. Obrigado, Pai, por esse momento de estudo, pelo dia que passamos. Obrigado, Jesus, por estar conosco. Obrigado, Germano, e a toda a legião de trabalhadores da espiritualidade. Que a paz de Deus envolva todos nós. E assim, Pai, agradecidos por tudo isso, pedimos a Tua permissão para dar por encerrada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está encerrada a nossa reunião. Graças a Deus.